texto base é Mateus capítulo 12, do versículo 46 ao 50. Vamos aprender hoje sobre a família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Amém? Então nós vamos ver hoje sobre a família de Jesus. Nós vemos aqui no início do texto que Jesus ainda estava falando com a multidão e está lá fora a mãe de Jesus e os seus irmãos. E alguém fala para Jesus, eis que estão ali fora sua mãe e seus irmãos e querem lhe falar-te. E Jesus respondendo disse, quem é minha mãe e quem é meu irmão? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, diz, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então nós vemos aqui que a início parece que Jesus está desprezando a sua mãe e seus irmãos, mas ele não está desprezando a sua mãe e seus irmãos. Na verdade, ele quer nos dar uma grande lição, ele quer nos ensinar hoje. Aqui nós vemos no versículo 50, que ele fala, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Então Jesus está nos ensinando hoje que todos aqueles que fizerem a vontade do Pai que está no céu, esses também fazem parte da tua família, são da tua família também. Então o que ele nos ensina é que ele não despreza a sua mãe e os seus irmãos, mas ele está nos ensinando que todos nós somos da sua família, que não é somente a sua mãe e seu irmão, e os seus irmãos que são da sua família, mas todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. O que nós aprendemos na palavra do Senhor? Que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, aceitamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós cremos em Deus, nós somos chamados filhos de Deus. E a partir do momento que nós somos chamados filhos de Deus, nós buscamos a fazer a vontade do Pai. Então nós somos da família de Jesus. Nós somos os seus irmãos. Nós fazemos parte da sua família. E o que Ele nos passa hoje é isso. Que Ele não despreza a sua mãe e os seus irmãos, mas Ele quer nos ensinar que todos nós somos importantes para Ele. Para Ele, todos nós fazemos parte da sua família. É desejo do Pai que está nos céus que todos se salvem, que todos sejam chamados filhos de Deus. Mas nem todos querem ser chamados filhos de Deus, nem todos buscam fazer a vontade do Pai que está no céu. Deus não quer que ninguém pereça, mas a nossa salvação é independente, é de cada um. Cada um tem que aceitar o seu compromisso pessoal com Deus, de fazer a vontade de Deus, de se entregar para Jesus e fazer a vontade de Deus. Deus nos ama a todos. Deus ama a todos iguais, sem distinção nenhuma. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus, Ele nos ama. O amor dele não vai mudar. O amor dele é imenso por cada um de nós. O amor dele não muda. Mas nós precisamos fazer a vontade de Deus para nós podermos ser chamados filhos de Deus. A partir do momento que nós não reconhecemos Deus como Pai, Ele não pode nos reconhecer como os filhos. Quando nós damos as nossas costas para Deus, nós se voltamos para o mal. Quando nós viramos as costas para Deus, nós se viramos para o mundo. Então nós se afastamos de Deus. E é a mesma coisa de um pai. Um pai ama o seu filho independente de como ele seja. Agora, se esse filho decide viver a sua vida longe do pai, o pai não pode fazer nada por esse filho. O filho se afastou do pai e o filho vai viver a sua própria vida como ele bem entende. O pai ama ele do mesmo jeito, mas o pai não pode fazer nada para com esse filho. Ele só pode continuar amando e desejando que tudo dê certo para o seu filho, mas ele não pode mudar a vida do seu filho, porque o seu filho já é maior de idade, ele já é responsável pelos teus atos. E com Deus não é diferente. Deus ama a todos incondicionalmente.
E Ele deseja que todos se salvem. Mas só que nós temos nosso livre-arbítrio, a nossa escolha de escolher o que nós desejamos fazer. E quando nós viramos as nossas costas para Deus, nós se voltamos para o mundo. Nós olhamos para o mal. E a partir desse momento, Deus não pode fazer nada. Ele continua amando a cada um. Mas só porque cada um escolhe o seu caminho a trilhar. Cada um escolhe o que deseja fazer da sua vida. A partir do momento que nós se voltamos para Deus e olhamos para Deus e reconhecemos que Jesus é nosso Senhor e Salvador e buscamos fazer a vontade do Pai, somos chamados filhos de Deus. Agora nós passamos a fazer parte da família de Jesus. E essa é a grande lição que nós temos aqui hoje, que Jesus nos ensina, que nós somos da família dele, mas nós temos que buscar fazer a vontade do Pai. Então, para ser chamados filhos de Deus, não são qualquer ser humano é chamado de filho de Deus, é somente aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, aqueles que voltam o seu olhar para Deus, buscam fazer a vontade de Deus, buscam a seguir Jesus, a imitar Jesus. E Jesus dá o exemplo dos seus discípulos aqui, ó. E Jesus, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque os discípulos estavam seguindo ele, aprendendo com ele, fazendo a sua vontade. Então os discípulos de Jesus são o nosso exemplo, nós temos que imitá-los, fazermos como eles fizeram, porque eles fizeram a vontade do Senhor até o final de suas vidas. Eles serviram a Jesus, eles creram e serviram a Jesus. Então nós temos eles como exemplo para nossas vidas, de buscar fazer a vontade do Pai. Nós somos a família de Jesus, nós somos os seus familiares, nós somos chamados filhos de Deus. E por isso nós temos que levar o amor de Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Nós temos que semear a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem, para que toda a escama dos olhos caiam, para que toda a muralha levantada ela caia por terra em nome de Jesus, para que todas as pessoas que se encontram afastadas, que têm as costas viradas, que eles não olham para Deus, para que eles possam se voltar para Deus e buscar fazer a vontade de Deus, para eles serem chamados filhos de Deus também e fazer parte da família do Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem de hoje, que nós vemos que nós somos da sua família. O Senhor reconhece como nós somos membros da sua família e o Senhor a ama todos iguais, sem distinção. Mas nós vemos aqui que nós temos que buscar a fazer a sua vontade, Pai Celestial. Pai, molda sempre o nosso coração, Pai, que nós possamos sempre fazer a Tua vontade e sempre estar com o nosso olhar fixo a Ti, Senhor. Que nós busquemos amar e adorar-Te a cada dia mais, Pai amado. Eu Te louvo e Te bendigo em nome de Jesus. Amém.